Polícia Federal prende 4 suspeitos de terem hackeado os celulares do ministro Sérgio Moro e do procurador da República, Deltan Dallagnol. Ministério da Economia pede investigação sobre suposta invasão também ao celular de Paulo Guedes. Representantes de caminhoneiros continuam a não aceitar as novas regras do piso do frete. Presidente Jair Bolsonaro inaugura aeroporto no interior da Bahia. Brasil revoga o status de refugiado de 3 paraguaios reclamados por Assunção. A arrecadação da Receita do governo federal registra alta no primeiro semestre deste ano. Boris Johnson vai substituir Theresa May com a promessa de concluir o Brexit. Proximidade da Copa do Mundo no Catar em 2022 faz brasileiros buscar vagas de emprego nos países árabes. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Polícia Federal prendeu hoje 4 suspeitos de terem hackeado os celulares do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, do procurador da República, Deltan Dallagnol, e de outros membros da Força-Tarefa da Operação Lava Jato e do Poder Judiciário. Foram presos um homem e uma mulher na capital paulista e outros 2 homens em Araraquara e Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. No total, foram cumpridas 11 ordens judiciais. Os suspeitos foram transferidos para Brasília e devem ficar na Superintendência da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Pois é, e a Polícia Federal já abriu 4 inquéritos para investigar o vazamento de mensagem do celular do ministro da Justiça. Agora, outro integrante do primeiro escalão do governo também teria sido vítima da invasão, o ministro da Economia, Paulo Guedes. De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério, o hacker criou uma conta no aplicativo de mensagens Telegram em nome de Paulo Guedes nesta segunda-feira. A equipe responsável pela comunicação do ministro pediu que sejam desconsideradas todas as mensagens enviadas do número do ministro e de pessoas do gabinete. E relatou também que todas as medidas cabíveis contra o hacker seriam tomadas. Paulo Guedes é o terceiro integrante do governo Bolsonaro que passou por tentativas de invasão ou clonagem de número. O primeiro foi o ministro da Segurança, Sérgio Moro, e depois a deputada do PSL, Joyce Hasselmann. E na saída de um evento no Palácio do Planalto, o ministro Paulo Guedes falou sobre a prisão dos supostos hackers ou pessoas que teriam atuado em conjunto com eles. O ministro Paulo Guedes comentou o caso na saída de um evento no Palácio do Planalto. Para ele, os hackers estão praticando banditismo. Eu acho que isso é o banditismo, né? Isso é invasão de privacidade, isso é um retrocesso enorme, isso é o uso de coisas destrutivas, né? Nós estamos querendo reconstruir o país e tem, infelizmente, marginais, bandidos que ficam fazendo esse tipo de coisa. Mas vamos para frente, eu confio na justiça. O governo lançou hoje um programa para promover a abertura do mercado de gás natural. A meta inicial é reduzir pela metade o valor do produto. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto. Autoridades do primeiro escalão do governo participaram do lançamento do novo programa federal. Ele foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e institui o Comitê de Monitoramento de Abertura do Mercado de Gás Natural. Segundo o governo, o objetivo é dar sequência às ações para a formação de um mercado de gás natural aberto, dinâmico e competitivo. A expectativa é baratear o produto para os brasileiros ao quebrar o monopólio da Petrobras. Hoje o país importa gás, enquanto injeta nos poços 1/3 da produção. Isso precisa mudar. A ANP iniciou estudos para avaliar a restrição da injeção de gás em futuros projetos de produção no mar e estimular o aumento da oferta. O gás dos diferentes bacias brasileiras será mais bem aproveitado. Os recursos não convencionais poderão ser finalmente explorados. Mais investimentos virão. A participação do gás na geração termoelétrica crescerá, substituindo o óleo diesel e o combustível, tornando a geração mais limpa. Os preços ficarão mais competitivos. Haverá redução no custo da energia, tanto para o cidadão comum quanto para os grandes consumidores.
O aumento da competitividade do setor industrial trará melhores condições para a geração de empregos e riqueza. O preço do gás natural no Brasil é um dos mais caros entre as principais referências dos países do G20. Apenas para citar alguns exemplos, enquanto nos Estados Unidos o gás entregue para as distribuidoras custa, em média, 3,13 dólares por milhão de BTU, aqui o preço está acima de 10 dólares por milhão de BTU, maior do que os preços praticados no Japão, país que importa a totalidade do gás consumido. E ao compararmos o Brasil com a Argentina e os Estados Unidos, temos a clara visão do quanto nossa infraestrutura é pouco desenvolvida para um país de dimensões continentais. Contamos apenas com 9.400 quilômetros de dutos de transporte de gás, enquanto na Argentina há cerca de 29 mil quilômetros de dutos e nos Estados Unidos aproximadamente 500 mil quilômetros. Com a medida, o governo pretende garantir acesso de empresas privadas à infraestrutura de escoamento e transporte de gás natural. A meta é de uma redução de até 50% no valor do produto. No Brasil, mais de 80% do gás é consumido pela indústria e por usinas térmicas. Que a Europa foi reconstruída com 100 bilhões de dólares. O Brasil gasta 100 bilhões de dólares por ano só para os rentistas, só para girar a dívida, porque gasta inconsequentemente, não tem controle de gasto, até estourar todos os orçamentos públicos, e aí reconstrói uma Europa por ano sem sair da miséria. Como é que pode um povo com tantos recursos ficar empobrecido? E a resposta é porque nós não despertamos ainda as forças de mercado. Jamais despertamos as forças de mercado. O Brasil é um gigante acorrentado. O Brasil é um país amarrado por todos os lados e o presidente durante a campanha sempre disse: vamos tirar o governo do cangote do povo brasileiro e das forças produtivas. Então nós de um lado estávamos trabalhando no choque de energia, choque de oferta. Amanhã vamos falar também de mais um choque de oferta, dessa vez no mercado de trabalho. Hoje estamos falando de um choque de oferta no sistema de energia, o choque da energia barata, e estamos quebrando dois monopólios que, como dizia o ministro Bento, já estão, essa possibilidade já estava aí. Tem um acordo externo que estava há 16 anos sendo negociado, mas não fechava, de repente fechou. Será que estavam fazendo alguma coisa a respeito? Tem também 20 anos que já estão dadas as condições para quebrar esse monopólio, mas ninguém quebrava. Será que alguma coisa aconteceu? E eu quero agradecer ao presidente Bolsonaro, porque ele permitiu esse alinhamento de astros que tornam as coisas possíveis. E a força que nós temos para seguir nesse destino é a confiança em nós e em vocês, o povo que merece e deve ter da nossa parte e sempre terá absoluta lealdade. A vocês, todos aqui, que simbolizam o povo brasileiro, nós somos os seus subordinados. Assim sendo, meus prezados brasileiros, bons brasileiros aqui presentes e que nos ouvem também ou assistem na ponta dos meios de transmissão, juntos nós faremos o Brasil melhor para todos. Eu acredito no Brasil, acredito em Deus e acredito em vocês. Meu muito obrigado. E ainda falando sobre o gás natural, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que tem a intenção de usar o produto como combustível para os caminhões. Com a medida, o preço dos fretes rodoviários ficaria mais barato. O ministro afirmou que a troca de combustível faz parte do plano que será anunciado pelo governo de retirada da Petrobras do mercado de transporte e distribuição de gás. A empresa concentra hoje 70% do mercado. Segundo o ministro, a ideia é reduzir ainda mais a participação. A estatal fez um acordo com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para vender 8 das 13 refinarias que a Petrobras tem de gás e de refino do produto. O gás natural é utilizado hoje em grandes indústrias e na geração de energia elétrica, mas ainda é pouco utilizado como combustível em veículos. Segundo dados do setor, cerca de 10% do produto vendido no país é usado nesse tipo de abastecimento. A frota de veículos movida a gás representa apenas 2% do total em circulação. E um dia após a suspensão da nova tabela de frete rodoviário, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas,
recebeu representantes de setores produtivos para discutir o assunto. Foi no Ministério da Infraestrutura que Tarcísio de Freitas, ministro da pasta, recebeu representantes do setor produtivo, como a Confederação Nacional das Indústrias e a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. O objetivo da reunião foi abrir uma nova rodada de conversas e negociações para que sejam elaboradas novas regras para o cálculo do piso do frete para o transporte rodoviário. A suspensão da nova tabela foi solicitada por Tarcísio de Freitas e foi aprovada por unanimidade na reunião extraordinária da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Desde que foi criada em maio do ano passado, a tabela gerou controvérsias. O setor do agronegócio briga no Supremo Tribunal Federal para que o valor do frete do transporte rodoviário não seja tabelado. O argumento é de que fere a livre concorrência. O julgamento no STF está previsto para o dia 4 de setembro. Até agora, já foram feitas 4 versões da tabela e, dessa vez, quem reclamou foram os caminhoneiros. Após pressão da categoria, o ministro decidiu suspender e revisar os valores tabelados. O presidente Jair Bolsonaro divulgou que dá carta branca para Tarcísio de Freitas para negociar com os caminhoneiros. Segundo o porta-voz da presidência, o presidente vem monitorando as negociações da nova tabela para evitar uma nova greve. Vem acompanhando de perto os fatos referentes a essa possibilidade e sendo informada pelo ministro Tarcísio, pelo GSI, por todos aqueles que têm um envolvimento direto ou indireto. Está bastante confiante que haja um avanço a fim de chegarmos a um bom porto a partir da quarta-feira. O novo tabelamento foi desenvolvido com a ajuda de técnicos e consultoria pública, com cerca de 500 contribuições. A última resolução previa que 11 categorias de carga seriam usadas no cálculo do frete mínimo e ampliava os itens considerados no cálculo. Além da distância percorrida, também considerava itens como tempo de carga e descarga do caminhão, custo com depreciação do veículo e remuneração do caminhoneiro e impostos. Essa foi apenas a primeira rodada de negociação. Para esta quarta-feira está prevista uma nova reunião. Dessa vez, o ministro de Infraestrutura irá receber representantes dos caminhoneiros autônomos, a categoria que mais tem reclamado dos atuais valores da tabela. Eles pediram para rever o tabelamento e alegam que a remuneração final ficou muito aquém do que eles gostariam. Os caminhoneiros querem a tabela de frete, mas brigam por um preço justo que leve em consideração não só os custos da operação, mas a remuneração da categoria. Por enquanto, continuam a valer os preços que estavam em vigor desde o ano passado, quando terminou a greve dos caminhoneiros. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou hoje um aeroporto no interior da Bahia. Essa é a segunda viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Nordeste desde que tomou posse. Em seu discurso, o presidente afirmou que o Brasil é uma única nação. Somos um só povo, uma terra, um só ideal e um só objetivo: colocar esse grande país no lugar do destaque que ele merece. O novo aeroporto em Vitória da Conquista é a maior obra da aviação regional no Brasil. O novo local de pousos e decolagens deve facilitar as viagens entre o sudoeste da Bahia e o norte de Minas Gerais. É uma obra feita com dinheiro do povo brasileiro. E tudo que pudermos fazer por qualquer região, qualquer estado e qualquer município do Brasil, nós faremos. O aeroporto vai beneficiar Vitória da Conquista, a terceira maior cidade da Bahia, com cerca de 300 mil habitantes e ainda 100 municípios dos 2 estados. A estimativa é atender uma população de 2 milhões de pessoas. Muito bem-vindo, realmente precisava. Com certeza a economia da região vai crescer. E o Brasil revogou o status de refugiados de 3 paraguaios reclamados por Assunção. Eles são suspeitos de terem participado do sequestro da esposa de um empresário em 2001.
O Brasil revogou o status de refugiado de 3 paraguaios reclamados por Assunção. Eles são suspeitos de participação no sequestro de Maria Edith de Bernardi, esposa do empresário Antônio de Bernardi e nora do primeiro presidente da Itaipu Binacional, Enzo de Bernardi. O presidente paraguaio Marito Abdo informou no Twitter que o ministro da Justiça brasileiro Sérgio Moro retirou o benefício concedido pelo governo Lula em 2003. A informação foi confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro também no Twitter. Juan Arron, Anúncio Martí e Vitor Coleman fugiram para o Brasil em 2003 e se declararam políticos perseguidos. A justiça paraguaia exige sua volta para responderem pelo fato que teria ocorrido em 2001. Arron e Martí eram líderes do movimento político de esquerda Pátria Livre. As fileiras do grupo teriam resultado em um braço armado chamado Exército do Povo Paraguaio, segundo autoridades paraguaias. Após ser eleito, o novo líder do Partido Conservador, Boris Johnson, foi parabenizado por várias autoridades, inclusive representantes da União Europeia. Com 66% dos votos dos membros do Partido Conservador, Boris Johnson derrotou o rival Jeremy Hunt. Durante a campanha, ele se colocou como um defensor do Brexit, mesmo que ainda não exista um acordo sobre como isso vai acontecer. E disse que espera ter sucesso onde Theresa May fracassou. Vamos fazer o Brexit em 31 de outubro. Vamos aproveitar todas as oportunidades que trarão um novo espírito de poder. E vamos mais uma vez acreditar em nós mesmos e no que podemos alcançar. Como um gigante adormecido, vamos nos erguer e tirar as cordas guiadas pela insegurança e negatividade. A futura chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, parabenizou Johnson e disse que espera ter uma boa relação de trabalho com ele. O presidente da França, Emmanuel Macron, falou que pretende começar a conversar com o primeiro-ministro assim que possível. O presidente Jair Bolsonaro disse que Johnson pode contar com o Brasil na busca por livre comércio, na promoção da prosperidade para os povos e na defesa da liberdade e da democracia. Donald Trump também se manifestou e escreveu em uma rede social: "Parabéns a Boris Johnson por se tornar o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Ele será ótimo." O ex-prefeito de Londres vai tomar posse como primeiro-ministro na quarta-feira à tarde, após uma visita à Rainha Elizabeth II. E veja a seguir: a arrecadação das receitas federais registra alta no primeiro semestre. E ainda, uma pesquisa revela que até 2017, metade dos brasileiros não tinha saneamento básico. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que o governo vai anunciar amanhã as novas regras para o saque do FGTS. A expectativa é injetar 12 bilhões de reais na economia no ano que vem. O recurso vai ajudar a vida de muita gente. Há mais de 50 anos, o trabalhador que ficava 10 anos na mesma empresa tinha estabilidade no emprego. Um problema para quem contratava. A solução, pelo menos foi o que achavam, foi criar o Fundo de Garantia. Hoje é apontado como uma espécie de poupança para quem recebe aquele aviso que ninguém gostaria: está despedido. Você pretende tirar o seu dinheiro de lá? Pretendo, acho vantagem. De repente você está com a intenção de investir, comprar um imóvel ou fazer um investimento, eu acho super válido. Olha, eu poderia quitar questão de faculdade, alguns semestres, ou até mesmo iria utilizar para viajar, enfim. Se você puder sacar, você vai ou vai deixar lá? Eu vou deixar, porque possivelmente eu vou conseguir talvez algum outro trabalho para somar um pouco, talvez para um investimento. Além de servir como uma reserva para o trabalhador buscar um novo emprego, o Fundo de Garantia é utilizado na compra da casa própria, no valor de até R$1,5 milhão de reais. E é aí que os outros personagens começam a se interessar pelos recursos: o governo e a construção civil. O dinheiro é utilizado em obras de saneamento básico e em moradias, como o programa Minha Casa Minha Vida. A liberação de recursos do FGTS é uma aposta do governo Jair Bolsonaro. A expectativa é que aconteça um reaquecimento na economia. Seria a mesma forma usada no governo Michel Temer em 2017, que gerou um aumento de 0,7% no PIB do país. Se somarmos o FGTS com a reforma da Previdência, a porcentagem, segundo os economistas do governo, será maior. Para começar, a equipe econômica pensou em liberar mais de 40 bilhões de reais.
Os empresários da construção civil achavam que era muito. Há duas perspectivas. É possível dizer, vai ser bom, ora, vamos colocar o recurso no mercado. Por outro lado, a pergunta que deve, eu acho que nos guiar é, será que isto será tão eficiente quanto poderia ser se este recurso fosse destinado à construção civil? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa manter em mente. O ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu que esse impacto não ocorrerá e passou a trabalhar com a liberação de cerca de 30 bilhões de reais. No curto prazo, os trabalhadores, alguns deles vão trocar essa poupança que rende pouco por uma poupança que rende mais, ou em alguma outra aplicação financeira, ou vão quitar dívidas, né? Imagina, estão recebendo 3% ao ano e pagando 300% ao ano em cheque especial, algum deles. Então, você vai ter uma troca nos ativos. E parte disso pode ir para o consumo. Mais consumo, isso incentiva a atividade no curto prazo. Diante das incertezas, o presidente Jair Bolsonaro decidiu adiar o anúncio marcado para a semana passada e destacou que não queria ser irresponsável na aprovação da medida. E a arrecadação do primeiro semestre de 2019, com impostos, contribuições e outras receitas federais, registrou a maior alta dos últimos 5 anos. De acordo com a Receita Federal, esse foi o melhor resultado para o primeiro semestre de um ano desde 2014. Nos 6 primeiros meses de 2018, a arrecadação somou mais de 749 bilhões de reais. Uma das razões para a alta de 1,80% no mesmo período deste ano foi o crescimento do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social, que tiveram alta de 12,27%. Dentro de um efeito positivo na comparação ano contra ano. Mas, no geral, no período de janeiro a junho, o desempenho da arrecadação foi positivo em relação ao desempenho do produto. Isso se deve aí à arrecadação expressiva do imposto de renda e da contribuição social, refletindo a expectativa de resultado das empresas. Além disso, a arrecadação também avançou por causa do aumento dos royalties do petróleo, com um crescimento real de 19% comparado com o mesmo período no ano passado. Um estudo do Instituto Trata Brasil, divulgado hoje, mostrou que em 2017, quase metade dos brasileiros não tinha saneamento básico. Há 2 anos, o Brasil tinha 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto em casa. O número equivale a pouco mais de 47,5% da população. Quando se fala em água tratada, este número fica bem pior. Apenas 17% dos brasileiros têm acesso. A organização não governamental diz que metade de tudo que é investido em saneamento básico no Brasil está concentrado em apenas 100 municípios. No ranking das cidades que estão entre as mais bem assistidas, os municípios de São Paulo, Paraná e Minas Gerais têm os melhores indicadores. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta terça-feira. A moeda norte-americana subiu 0,89% e encerrou o dia cotada a R$ 3,773 na venda. E veja a seguir, um novo tipo de mal de Chagas preocupa especialistas. E ainda, policiais militares de São Paulo são expulsos da corporação por participarem de uma das maiores chacinas do estado. O ex-ministro Eliseu Padilha está internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, onde se recupera de uma cirurgia. Segundo a assessoria de Eliseu Padilha do hospital em Porto Alegre, o político teve uma hemorragia cerebral na última quinta-feira, mas foi atendido a tempo e registra um quadro estável. O MDBista enfrenta problemas de saúde desde o início de 2017, quando se afastou das funções de ministro da Casa Civil para o tratamento de um câncer de próstata. No início do ano, ele foi submetido a um autotransplante de medula para o tratamento de um mieloma múltiplo. Atualmente, Padilha é vice-presidente do MDB e da Fundação Ulisses Guimarães. Ele foi um dos políticos mais influentes do governo do ex-presidente Michel Temer. Em 2017, foi alvo de denúncias da Procuradoria-Geral da República. Documentos liberados pelo Supremo Tribunal Federal citavam o ex-ministro como suposto responsável pela distribuição de 4 milhões de reais repassados pela Odebrecht a pedido de Temer, então presidente da República.
Os políticos sempre negaram a participação em qualquer esquema criminoso. E um novo tipo de mal de Chagas começa a preocupar mais que os outros. Os especialistas dizem que não é para ninguém ficar alarmado, mas não faz mal tomar alguns cuidados extras. Há 19 anos, Dona Joanice convive com a doença de Chagas. São quase 2 décadas de um tratamento rigoroso e muita dor. Era dor de rolar no banheiro. As pessoas vinham me visitar, às vezes não me via, porque eu estava no banheiro deitada com a barriga no chão. Aí fui para o HC, chegando lá eles achou que eu tinha um cisto no esôfago e procura de um lado, procura de outro. Até chegar lá foi muito difícil. Emagreci muito, tinha 80 quilos, pesei 37 quilos. Foi muito difícil para mim. Ela contraiu a doença quando morava na Bahia e foi picada por um barbeiro. O inseto se alimenta de sangue e quando pica uma pessoa deposita na corrente sanguínea um protozoário que causa a doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi. Em geral, o problema atinge o coração do paciente, mas um tipo raro da doença ataca o esôfago. Foi o que aconteceu com a Dona Joanice. Num caso como o dela, apenas 8 pessoas sobrevivem a cada 100 infectados. E a senhora disse o que para o médico? Que eu ia ser uma das 8 e fui. Essa forma tradicional de contaminação pela picada do barbeiro já não é a mais comum no Brasil. No ano passado, foram registrados 369 casos da doença e 70% das pessoas foram infectadas pela alimentação. Aquela forma clássica de transmissão, com o barbeiro picando a pessoa e transmitindo ativamente a doença para a pessoa, isso praticamente hoje em dia não existe mais. O que nós temos hoje é principalmente a transmissão oral. A contaminação acontece principalmente pela cana-de-açúcar e o açaí, quando consumidos sem cozimento. 91% dos casos registrados foram na região norte. Na Grande São Paulo foram encontrados 135 insetos de barbeiro da espécie Panstrogilo megistus. Não é caso para alarme. O que a gente quer é que a população entenda que esse problema existe, que esses insetos estão por aí, e o que a gente incentiva as pessoas é que uma vez encontrando algum inseto na residência, se ela desconfiar que é barbeiro, coleta esse animal, leva para a unidade básica de saúde mais próxima, para a unidade de vigilância mais próxima, ou mesmo aqui para o CCZ, para que esse animal possa ser identificado e também para, uma vez sendo barbeiro, verificar se ele está contaminado com o micróbio da doença de Chagas. Não é caso para alarme. A doença de Chagas tem cura e deve ser diagnosticada o quanto antes para que o tratamento tenha sucesso. Alguns dos sintomas são febre prolongada, dor de cabeça, fraqueza, inchaço no rosto e nas pernas. Na fase crônica, problemas cardíacos e digestivos. A Joanice carrega várias sequelas e tem que fazer exames a cada 3 anos. Diz que o amor pelas filhas é que deu forças para suportar o tratamento. Tinha uma de 1 ano, tinha outra de 4 anos e uma de 6. E elas eram motivo para a senhora continuar? Motivo, com certeza. Chegava os domingos, assim, meu marido ia para o hospital, que ele ia todo dia. Mas os domingos era um dia especial. Elas mandavam aqueles desenhinhos para mim. Aí, nossa, eu chorava, para mim ali tinha acabado. Mas no outro dia eu já tinha força para esperar o próximo domingo, né? E a Polícia Militar de São Paulo expulsou os PMs condenados pela Justiça por participarem da maior chacina da história do Estado. Um cabo e 2 soldados estão presos por 17 assassinatos cometidos em agosto de 2015 em Osasco e em Barueri. O cabo Victor Cristilder Silva dos Santos e os soldados Fabrício Emanuel Eleutério e Tiago Barbosa Renquilen foram expulsos da corporação há poucos dias do julgamento do recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo. Os policiais foram condenados pela Justiça a mais de 600 anos de prisão, somando todas as penas, pelo envolvimento na série de ataques que deixou 23 mortos em agosto de 2015 na Grande São Paulo. Os 3 policiais são acusados de matar 17 pessoas e ferir outras 7 em Osasco e Barueri. Imagens de câmeras de segurança gravaram um dos ataques. Além deles, um guarda civil de Barueri também foi condenado pela participação na chacina. De acordo com o Ministério Público, todas as mortes aconteceram em represália aos assassinatos do policial militar Admilson Pereira de Oliveira e do guarda civil Jefferson Luiz Rodrigues da Silva.
A decisão de expulsar os agentes da PM foi publicada no último sábado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. O julgamento dos recursos dos policiais e do Guarda Civil está marcado para esta quarta-feira. A defesa dos agentes pede a anulação das condenações. E veja a seguir, a Venezuela disse que teve um ataque eletromagnético. E ainda, a Copa do Mundo faz brasileiros irem atrás de emprego nos países árabes. O parlamento espanhol rejeitou em uma primeira votação a posse como chefe de governo de Pedro Sánchez. Agora, ele precisa conseguir o apoio da esquerda para formar uma coalizão. O parlamento espanhol rejeitou nesta terça-feira, em uma primeira votação, a posse como chefe de governo do socialista Pedro Sánchez. A segunda votação acontece na quinta-feira. Antes disso, ele deve buscar o apoio da esquerda radical do Podemos, com quem trava difíceis negociações para formar uma coalizão. O atual líder em exercício espanhol obteve 124 votos a favor, 170 contra e 52 abstenções. Os números ficaram longe da maioria absoluta que ele precisava, de 176 dos 350 deputados. O resultado desta primeira votação já era esperado. Na segunda-feira, o debate parlamentar envolveu uma troca de críticas e de ameaças entre o líder socialista de 47 anos e Pablo Iglesias, líder do Podemos. O Partido Socialista precisa agora do apoio de mais 41 deputados da esquerda radical e de partidos regionais, incluindo separatistas catalães. Se houver um acordo, a Espanha terá seu primeiro governo de coalizão à esquerda desde 1936, quando eclodiu a Guerra Civil. Se fracassar, Pedro Sánchez terá 2 meses para tentar novamente. Caso contrário, novas eleições legislativas serão realizadas em 10 de novembro. As autoridades australianas descobriram um estoque de metanfetaminas no valor de 140 milhões de dólares, depois que uma van carregada com a droga bateu em um carro da polícia. Um motorista foi preso. Uma van carregada com 140 milhões de dólares em metanfetamina poderia ter seguido seu caminho sem ser descoberta se não fosse por um descuido do motorista. O veículo bateu contra um carro da polícia estacionado em frente a uma delegacia de Sydney, na Austrália. Um vídeo feito por uma câmera de segurança e divulgado nesta terça-feira mostra o momento do acidente. O furgão estava cheio de caixas contendo 237 quilos de metilanfetamina, uma droga ilegal conhecida como ice. A polícia disse que o suspeito de dirigir o veículo tem 26 anos de idade e foi localizado cerca de 1 hora depois. O motorista da van vai responder por tráfico de drogas e por dirigir de forma negligente, entre outras acusações. A Austrália tem um problema crescente com as drogas sintéticas. Um relatório do governo divulgado no ano passado mostra que o país tem proporcionalmente mais usuários do que a maioria das nações. E um incêndio matou 4 crianças em uma colônia de férias no extremo oriente da Rússia. 2 pessoas foram presas. 4 crianças morreram nesta terça-feira na região administrativa do extremo oriente da Rússia por causa de um incêndio. O fogo destruiu cerca de 20 barracas de um acampamento de verão. O incêndio começou nas primeiras horas da manhã em uma colônia de férias privada para crianças e adolescentes de Jabarovsk. No acampamento havia 189 crianças com idades entre 7 e 15 anos. Uma das vítimas era uma menina que estava completando 11 anos de idade. Uma investigação por homicídio culposo e por violação de regulamentos de segurança foi aberta. Um alto funcionário e o diretor da colônia foram presos. O primeiro-ministro Dmitry Medvedev repreendeu publicamente o governador regional, sugerindo que as autoridades não sabiam da existência do acampamento. Incêndios por negligência são frequentes na Rússia. E a Venezuela atribuiu o apagão de ontem a um ataque eletromagnético. Quase todo o país ficou no escuro. A Venezuela restabelece gradualmente a energia após novo apagão. Autoridades anunciaram que a eletricidade estava 100% recuperada em Caracas. O restabelecimento era parcial nos estados de Mérida, Trujillo, Barinas e Aragua. O apagão, que ocorreu na tarde de segunda-feira, afetou os 23 estados do país, além da capital.
O corte impactou os serviços de transporte e abastecimento de água, comunicações telefônicas, além de hospitais. O governo atribuiu o incidente a um ataque de natureza eletromagnética contra a usina hidrelétrica de Guri, que abastece 80% do país. O presidente Nicolás Maduro denunciou um novo ataque criminoso. Os apagões são comuns na Venezuela. O governo os atribui a atos de sabotagem e denuncia que as sanções americanas impedem a compra de peças de reposição. E em 2022, a Copa do Mundo acontece em Catar, no Oriente Médio. De olho numa oportunidade, muitos brasileiros já buscam emprego nos países árabes. Desde janeiro, Daniel se prepara para ir embora do Brasil. O lugar escolhido por ele foi o Kuwait, uma das maiores reservas de petróleo do mundo, que fica no Oriente Médio. Ele passou numa seleção e deve desembarcar na terra dos sheiks do petróleo em setembro. Você deve estar embarcando até setembro e fica quanto tempo lá? Provavelmente 2 anos, não sei se eu aguento ficar mais, porque eu tenho 2 filhas, então provavelmente só 2 anos eu fique. O Daniel tem um bom currículo, fala inglês e tem 12 anos de cozinha. Além de um salário de R$18 mil, o chefe espera voltar para o Brasil com uma boa experiência internacional. A parte financeira também me atraiu muito, mas essa oportunidade de estar dando um passo à frente na carreira foi a principal, né? O Kuwait é um dos destinos que tem atraído o interesse dos brasileiros que querem morar fora. Mas outros países do Oriente Médio, como Dubai e Catar, também têm boas oportunidades de trabalho, principalmente na rede hoteleira. Existe um novo planeta sendo construído aqui mesmo, que é aquela região de Dubai, onde o petróleo está acabando em breve, então eles vão ter que depender de algum outro tipo de economia para sobreviver, e será o turismo. Então os maiores investimentos de turismo do mundo estão naquela região. E brasileiro pode trabalhar 100% legalizado em mais de 15 países naquela região. O que tem atraído muitos brasileiros é que eles já saem do país com um contrato de trabalho válido por 2 anos e um salário bem atrativo, que pode variar entre 400 e 3 mil dólares. E tem mais, as despesas como alimentação, transporte e moradia são todas pagas pela empresa contratante. As vagas são as mais diversas: recepcionista, garçom e garçonete, chefe de cozinha, gerente de restaurante. As oportunidades são muitas. Quem passa nas seletivas, antes da mudança para o exterior, passa por um treinamento para conhecer um pouco da cultura de cada país. O que eu falo para os meus clientes você vai ganhar dinheiro quando voltar ao Brasil, com essa bagagem cultural, essa experiência incrível, outros idiomas. Então, às vezes, fazer um bom intercâmbio como esse vale mais do que ficar na faculdade, um diploma de faculdade. Então, você vai para lá, fica 2 anos e volta para o Brasil mais preparado. E o chefe Daniel, que está quase pronto para embarcar para o Kuwait, diz estar preparado para encarar os desafios. Primeiro será deixar esposa e 2 filhos no Brasil. Um sacrifício que, segundo ele, vai valer a pena. Com certeza, vai valer a pena. Eu acho que todo mundo vai entender que esse tempo é um tempo de preparação para algo maior. Tá para o Brasil com essa experiência? Com essa experiência, né? Abre novas portas, novas janelas, né? Um novo cenário. E o Jornal das 22 termina por aqui. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.